Ei, gente, olha como eu prometi há um longo tempo atrás, né? Finalmente eu vou responder as dúvidas mais frequentes sobre o meu trabalho como ilustradora. Ó, para quem não me conhece, eu sou a Lu, né? Que já trabalhei como geóloga por 5 anos, mas desde que eu tive os meus filhos que eu trabalho como ilustradora infantil. Tudo a ver, né, gente? Bom, hoje em dia eu moro no Canadá com meu marido e os meus 2 filhos e eu trabalho em casa. Bom, eu vou deixar aqui embaixo os links para os vídeos que eu já fiz falando do meu trabalho. Eu falei sobre a minha transição de geóloga para ilustradora, como que foi esse processo todo. E no outro eu falei sobre o meu processo de criação e fiz um tour pelo meu estúdio. Fiz também um vídeo extra falando sobre como que é trabalhar em casa com criança e compartilhei algumas dicas minhas. Por mais longos que esses vídeos todos tenham ficado, eu ainda não respondi todas as perguntas de vocês. E foram tantas as perguntas que eu talvez tenha que dividir esse vídeo aqui em 2 partes, tá? Vamos ver como que vai ser. Bom, uma pergunta muito frequente que eu recebo é como funcionam as feiras de artesanato aqui no Canadá e se eu já participei delas. E sim, gente, olha, para quem não sabe, eu vendo os meus produtos online, mas eu também participo de feiras aqui, ou costumava participar, porque eu já não participo tanto mais, eu vou explicar por quê. Bom, aqui tem muitas feiras artesanais, talvez não tanto quanto no Brasil, mas aqui tem bastante também, né? E tem algumas feiras que só acontecem, por exemplo, durante o verão, que são as feiras dos produtores, onde eles abrem espaço para artesanatos também. Tem algumas feiras que só acontecem durante o inverno, num local fechado. Tem algumas que são anuais e acontecem por volta da mesma época todo ano. E já são super conhecidas, tem algumas muito grandes, tem outras menores. Tem muitas escolas que fazem as suas próprias feirinhas, especialmente no fim do ano, quando está aproximando o Natal e tal. E eu já participei de várias dessas feiras. Bom, para participar é muito simples, assim, você tem que saber que aquela feira está acontecendo e tem que se inscrever com alguns meses de antecedência, o que para mim é a parte mais tensa do processo todo, porque você paga uma taxa, né? Você preenche um formulário que normalmente é bem grande, apresenta seus produtos, você fala o que você vende, você dá uma média mais ou menos de qual que é o preço de cada produto, manda fotos, você responde se você já participou de outras feiras antes, enfim, é um longo questionário, costuma ser, né? Como você tem que fazer esse comprometimento de participar meses antes e tem que pagar a taxa já na hora da inscrição, e como o Rafa viaja muito, para mim sempre foi muito tenso, sabe? Porque eu nunca sei exatamente se ele vai estar aqui. Bom, no meu caso, eu já participei de várias feiras locais aqui na minha cidade e já participei de 2 lá em Vancouver que foram enormes, foram feiras da Etsy, aquele portal de várias lojas artesanais na internet, na qual eu tenho uma loja também, né? Mas aqui eles fazem anualmente algumas feiras, mais ou menos em determinada época do ano. E aí eu participei de 2 delas e uma foi extraordinária. Foi a primeira que eu participei, foi a melhor, e a segunda só cobriu os meus gastos mesmo. Então, assim, é uma aposta, sabe? Você participar dessas feiras. Você nunca sabe como que vai ser exatamente. A minha melhor foi em setembro, que eu pensei que eu não fosse vender nada, eu acabei vendendo bastante mesmo, cobriu os gastos todos que eu tive com a feira, da taxa que eu paguei, e ainda tive um lucro muito bom. Já na outra que eu participei, que foi nas vésperas do Natal, que eu achei que fosse extraordinária, foi um fiasco. Isso porque estava tendo muitas outras feiras, muitos mercados, muita coisa, muita concorrência, né? Muita competição. Então, o público se dividiu. Bom, nesse caso da Etsy, eu tive que me inscrever com vários meses de antecedência, porque eles tinham que fazer uma filtragem de quem queria participar. Eles teriam que selecionar. Eram muitos concorrentes, era muita gente querendo participar da feira, então eles tinham que escolher. E aí, nesse caso, é mais tenso, porque você realmente tem que vender o seu produto para eles, né? Você tem que mostrar que você é essencial para aquela feira. Então você conta um pouco do seu trabalho, da sua experiência, o que você tem assim de único, né? E aí você manda foto dos seus produtos, quais são os produtos que você pretende vender lá, e fala mais ou menos qual que é a base de preço que você tem. E aí você manda esse formulário, você paga uma taxa, independente de você ser escolhido ou não, você tem que pagar essa taxa. E que normalmente não é muito barato, não vai depender muito da feira. E aí você aguarda para ser selecionada, né? Eu lembro que foi uma alegria assim gigantesca a primeira vez que eu fui selecionada para uma feira dessa. Nossa, eu parecia assim que eu tinha passado no vestibular, sabe?
Então foi muito legal. Eu lembro que as pessoas postaram muito sobre os meus produtos na internet, nas redes sociais. Foi muito legal, foi uma divulgação muito boa, sabe? Bom, e tem várias vantagens da gente participar dessas feiras, né? Eu acho assim que a grande vantagem é que, independente de você vender muito ou não, o seu produto está ali sendo exposto e o seu trabalho vai sendo cada vez mais conhecido. Mas para mim tiveram também várias desvantagens, e uma delas era a incerteza do Rafa estar em casa ou não na época da feira. E como eu tinha que me inscrever com vários meses de antecedência, no caso da Etsy eram 5 meses de antecedência, é muita coisa assim, é muito complicado você saber que naquele fim de semana específico você vai estar disponível, que o meu marido vai estar em casa e tal. Bom, e como são 2 dias seguidos, um final de semana inteiro, e a gente não tem família aqui perto, é complicado você conseguir achar pessoas para ficar com seus filhos caso seu marido não esteja aqui, né? Eu lembro que teve uma vez que eu tinha a feira e ele iria chegar na véspera. E a gente, assim, nunca sabe o que vai acontecer. O voo pode ser cancelado, pode atrasar e ele não chegar a tempo. E eu não tinha um plano B para os meninos. Eu não tinha uma outra pessoa para ficar com eles. Era o fim de semana inteiro. E se eu fosse pagar uma pessoa para isso, né, gente? Lá se foi meu lucro, né? Então, assim, foi tenso demais. Eu suei frio, porque eram semanas e semanas de preparação, muito investimento, assim, de esforço, de trabalho e de dinheiro também, né? Eu encomendando, imprimindo muitas coisas, apostando realmente que eu fosse vender aqueles produtos e, assim, com aquela tensão do Rafa não chegar a tempo. Ou a tensão dele receber a notícia de que ele teria que viajar justamente naquele fim de semana que eu ia estar expondo, né? Então, essa parte era complicada. Então, depois de um tempo, eu resolvi me concentrar em feirinhas mais locais, né? Que normalmente é de um dia só. Então, era até mais tranquilo, assim, se eu precisasse de alguém para ficar com as crianças, uma amiga, uma vizinha, enfim. Só que aconteceu uma coisa super chata, gente. Na última feira que eu participei, foi uma coisa completamente inesperada. Eu fiquei lá o dia todo. Eu lembro que foram 8 horas que eu fiquei em pé, vendendo meus produtos. Foi legal, a feira foi boa e tal. Eu peguei meu dinheiro no final das contas e guardei na bolsinha que eu tinha comigo. A bolsinha tinha 2 zíperes, então eu fechei o de dentro, fechei o de fora e coloquei ela dentro de uma caixa, tampei a caixa junto com os produtos e comecei a levar para o carro. Eu estava sozinha, eu estacionei o carro bem perto de onde eu estava expondo, bem perto da minha mesa, e eu fui levando uma caixa de cada vez. E foi um processo assim bem rápido, né, gente? Só que qual não foi minha surpresa quando eu chego em casa e eu vou guardar todas as minhas coisas. E aí fazer a contabilidade de quanto que eu tinha ganhado e cadê o dinheiro? Não estava lá. Então uma pessoa, né, possivelmente ficou me observando e me viu guardando o dinheiro ali. E aí teve o sangue frio de abrir a caixa, pegar a bolsinha, abrir o zíper, abrir o outro zíper, pegar o dinheiro, fechar os 2 zíperes de novo, colocar dentro da caixa, tampar a caixa e levar o meu dinheiro. Então, nossa, eu fiquei muito arrasada. Porque é um trabalho, né, gente? Daí juntou esse incidente com o fato de eu já estar achando a logística para participar desses eventos bem complicada, eu decidi então me concentrar em eventos menores. Bom, e agora, hoje em dia, eu participo mais das feiras nas escolas, especialmente na escola das crianças, que tem algumas feiras durante o ano. E é tudo muito mais tranquilo, porque aí eu levo as crianças para lá, e eles ficam livres, brincando, enquanto eu tô ali vendendo as minhas coisas. Não tem mais aquele estresse, sabe? Aquele estresse do Rafa não tá por aqui, aquela coisa de eu ter que levar aquele tanto de produto, fazer aquela mesa gigante, cheia de coisa. Não tem mais isso, é um negócio mais canalizado, eu já sei o que o pessoal gosta de comprar, o que eles estão procurando. Continuo ali divulgando meu produto, né? Distribuindo os meus cartões e tal, então assim, tem funcionado muito melhor para mim agora. Bom, outra pergunta é se eu já fiz cursos na área e quais que foram. Bom, eu fiz sim, mas não foram muitos não. Eu fiz um quando eu estava ali com os meus 20 anos de idade, que foi um curso no INAP, lá de BH. Eu estava até dando uma olhada no site e parece que agora é uma faculdade, que você tem que fazer vestibular e tal, mas na época que eu estudei lá eram cursos avulsos que você podia escolher. Então eu escolhi um curso de desenho artístico, que era um desenho de observação, que você desenha um objeto, você desenhou uma pessoa, né? E era isso. E aí você aprendia diferentes técnicas de observar e desenhar. E eu amei esse curso, eu amei, gente. Apesar de ser completamente diferente do que eu faço hoje, eu acho que me deu a habilidade de aprender
a olhar para alguma coisa, sabe? E observar os detalhes e capturar aquilo. E aí eu lembro que nessa época eu trabalhava numa farmácia de manipulação, trabalhava o dia inteiro e eu odiava meu trabalho, eu não gostava do ambiente de trabalho em si. Então eu fazia esse curso 2 vezes na semana à noite e quando eu chegava lá era como se eu estivesse no céu. Assim, eu ficava tão feliz, era maravilhoso, gente, nossa, eu gostei demais. E aí foi interessante que meu professor naquela época, ele gostou muito do meu trabalho e aí ele me convidou para participar de um programa lá de divulgação do curso no BH Shopping. Era para ficar 2 fins de semana desenhando pessoas, desenhando coisas e tudo. Era tipo um stand do curso que eles colocaram lá no shopping. Então as pessoas iam lá para ver como que os alunos desenhavam e de repente se inscrever também. E aí, como pagamento por esse trabalho, eu pude escolher 2 cursos para fazer. E eu escolhi o do Photoshop e do CorelDRAW. Bom, daí eu fiz esses 2 cursos, gostei demais, aprendi várias coisas. O do Corel me deu a base para aprender o Illustrator depois, né? Porque é tudo vetorial. E o do Photoshop, naquela época, não tinha ainda a extensão que te permite desenhar, né, digitalmente. Era só edição de foto, o que já me deu uma base muito boa assim para fazer muita coisa depois, né? Mas a parte de desenhar mesmo eu aprendi sozinha muitos anos depois, já quando eu estava morando aqui no Canadá, né? Mas de qualquer forma foram cursos que me ajudaram muito, que abriram muito assim minha cabeça para esse mundo artístico, sabe? Bom, e depois desses cursos curtinhos que eu fiz vestibular para guinhar, né, na UENG, lá de BH, no curso de artes plásticas. E apesar de eu gostar do curso, né, gente, tava muito puxado para mim, porque eu trabalhava o dia todo e aí eu ia para a faculdade de noite e era tudo longe da minha casa, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir, 2 para voltar. E o curso terminava às 11 da noite, então eu chegava em casa super tarde, tinha que sair super cedo no outro dia. E tinha aulas no sábado de manhã também. Tava muito complicado. E ainda tinha o agravante de que eu não me identificava muito com a minha turma. A minha turma era composta basicamente de pessoas já mais velhas, que já tinham profissão e estavam fazendo ali o curso de artes plásticas como um hobby. Ou então para complementar a profissão, tinha muitos arquitetos, muita gente assim, que estava fazendo artes plásticas para dar um toque artístico ali na arquitetura, no trabalho deles, né? E aí eu não me identificava muito com a minha sala. Tinha algumas pessoas da minha idade, mas a maioria era bem mais velho e assim, não me encontrei muito, sabe? Mas o que pesou mesmo foi a dificuldade de estudar, sabe? E aí eu fiquei também com aquela coisa na minha cabeça, será como que eu vou aplicar isso na minha vida? Como que eu vou trabalhar como artista plástica? Ai, meu Deus do céu, não vou conseguir ganhar dinheiro suficiente para realizar os sonhos, eu quero fazer tanta coisa, eu quero viajar e não sei o quê. E aí bateu esse tanto de dúvida, assim, né? E eu acabei optando por fazer geologia 1 ano depois. Mas assim, apesar de eu só ter estudado 6 meses, o curso em si parecia ser muito bom, né? Eu tive aulas de desenho de observação, tanto de humanos, de pessoas, quanto da natureza. A gente ia para a Praça da Liberdade para desenhar, a gente era maravilhoso. Isso era todo sábado de manhã, era maravilhoso. Nossa, estudei folclore, história da arte. E no semestre seguinte eu ia começar a estudar fotografia, que eu estava super empolgada. Mas, enfim, não rolou. Aí, uma curiosidade dessa faculdade é que os alunos todos eram muito performáticos, assim, todo mundo fazia performance nos corredores, nos intervalos das aulas. Pra todo lado era gente cantando, dançando, fazendo umas coisas estranhas, assim, e tal. E aí, teve uma vez que a mulher, que era a dona da lanchonete, ela trabalhava com o marido dela, eles estavam numa área em comum, e eles começaram a discutir, né? Estavam brigando, discutindo feio, assim. E no final, cada um saiu para um lado, super bravos, batendo o pé assim. Um tanto de gente achou que eles estavam fazendo uma performance. Começaram a aplaudir, gente, olha. E não era performance, né? Era realidade. Bom, outra pergunta frequente que eu recebo é quais foram as minhas práticas para aprender a desenhar. Bom, como eu já contei nesse vídeo aqui, eu aprendi a desenhar mais por conta própria mesmo, tirando esses cursos que eu fiz, né, gente? A minha vida inteira eu fiquei debruçada em desenho, eu tinha muito caderno de desenho, eu desenhava em todo papel que eu encontrava. Os meus cadernos eram todos super decorados, então, assim, sempre gostei muito. E mais uma coisa que eu fiz e que me ajudou a encontrar o meu estilo, depois que eu decidi fazer disso a minha profissão, né, foi observar outros ilustradores, sabe? Eu ia para a biblioteca ali de Vancouver e lá tem uma área só de livros infantis. Então eu sentava lá com o Nick, que estava pequenininho, e a gente ficava ali, ó,
um tempão olhando os livros, sabe? E eu observava muito o estilo desses outros ilustradores, como que eles faziam para fazer a carinha dos personagens, como que eles faziam para desenhar o cabelo, como que era o desenho da mão, do pé, das perninhas. E aí eu fui me encontrando, eu fui vendo com qual estilo eu me identificava mais e eu comecei a praticar mais aquilo, né, no dia a dia. Bom, uma dificuldade que eu sempre tive foi de imaginar como que ficaria o mesmo personagem em várias posições diferentes. Então, por exemplo, uma primeira sequência de desenhos que eu fiz, que foi do Nick quando ele fez 2 anos, eu fiz 3 quadrinhos para ele. Aí a minha intenção era desenhar ele em diferentes situações, cada uma pose diferente. E para mim era difícil visualizar aquilo, sabe? Muitas vezes. Então o que eu fazia, eu tirava foto de mim mesma, da posição que eu queria desenhar. Então eu colocava o meu braço naquela posição que eu estava querendo, ou eu pedia para o Nick fazer aquela pose para mim, eu tirava uma foto e aí eu tentava reproduzir aquilo, sabe? E eu também já teve uma fase que eu comprei um daqueles bonequinhos de madeira que você vai manipulando cada membro, né, e colocando ele na pose que você está querendo desenhar. Aquilo me ajudou um pouco, mas eu ainda preferia me basear em fotos. Outra coisa também é que no Google você acha de tudo, né? Então às vezes eu queria desenhar um bebê engatinhando, mas eu tava na dúvida de como que ficava a perninha ou o pezinho, não sei o quê. E aí eu colocava lá, bebê engatinhando de lado, bebê sentado olhando pra frente, bebê sentado olhando pro lado, sei lá. E aparece tudo, especialmente se você digita em inglês, né? Aparece muita coisa. E aí te ajuda, assim, a você visualizar melhor o que é que você está querendo desenhar. Bom, e vocês sabem que eu faço a ilustração digital, né, gente? Eu desenho muito no papel também, mas chega num ponto da ilustração em que eu tiro uma foto e eu transfiro aquilo para o computador e faço toda a parte colorida ali na tela, né? Eu uso o Photoshop para fazer isso. Então, tem muita gente que me pergunta também quais os tutoriais que eu indico. E, gente, a verdade é que eu já tô super desatualizada disso tudo, já tem muito tempo que eu não fico olhando tutoriais e nada disso, porque eu já desenvolvi o meu método, já desenvolvi meu estilo, já sei o que eu gosto de fazer, como que eu faço. Então, assim, eu não vou ter nada muito atualizado para falar para vocês. Eu sei que uma ilustradora que me ajudou muito na época que eu estava começando foi uma chamada Dani Jones. Essa ilustradora parece que ela era tipo Daniel Azulay. Vocês aí talvez sejam jovens demais para lembrar, mas o Daniel Azulay era um ilustrador que ele desenhava num programa de televisão. E eu lembro, gente, nossa, agora que eu lembrei disso, na verdade. É que eu comecei desenhando a partir dele. Ele ensinava a desenhar os personagens dele e eu levava meu bloquinho de desenho para frente da televisão e ficava tentando copiar. Nossa, como eu amava isso, amava. Eu acho que foi aí que brotou, sabe, em mim a vontade de trabalhar com desenho um dia. Mas enfim, essa Dani Jones, ela era tipo uma ilustradora assim, que eu não sei se ela ainda faz isso, tá? Mas na época ela ensinava, ela tinha um programa dela de televisão onde ela ensinava a desenhar. Mas o que eu assistia eram vídeos que ela fazia para a internet, ensinando texturas, a você mudar texturas no Photoshop para você criar a aparência de uma pintura de tinta a óleo, de aquarela. Então ela ensinava você mudar os atributos dos pincéis e mexer em várias coisas. Ela deu dicas também de quais equipamentos comprar e tudo isso. Então foi a partir dela que eu comecei a entrar mais nesse mundo digital e aprender a me virar mais no Photoshop. E aí o resto eu fui fuçando por conta própria e fui desenvolvendo mais sozinha mesmo, mas ela foi a que deu o pontapé assim pra mim. Bom, gente, são muitas perguntas, ainda tem muitas aqui pra responder, eu realmente não vou conseguir fazer tudo num vídeo só, então vamos parando por aqui, né? Essa é a parte 1 e aguardem que a parte 2 vai sair em breve, tá bom? Bom, pra quem gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, considere compartilhar com quem você conhece e acha que pode gostar desse assunto e um grande beijo pra você. Tchau!